Medeiros está aqui com a gente. Fala, Bruninha! Fala comigo, Bruninha, não te ouço. Opa, desculpa, estava... Agora! Hoje todo mundo está sendo censurado nesse A liga. brincadeira hoje já está sem áudio. Fala, Bruninha! Fala, Felipe, fala, Cléo, fala, galera que está assistindo a gente. Pois é, né? Eu vi aí que a Rosvila até comentou aí mais cedo, né? Falando que estava mudo. Então, todo mundo sendo censurado hoje aqui. Mas nesse caso foi falta aqui de percepção da minha parte mesmo. Mas enfim. Mas tem casos piores. Esse do Militão, hein? Que doideira, hein, Bruno? Putz. Pô, sim, totalmente, né? Os bastidores do mundo do futebol, né? Sempre envolve alguma coisa ali. Tem vários casos aí, né? Dessas confusões. E essa da Caroline e do Militão já dura muito tempo mesmo, né? Estava escutando aqui vocês falarem sobre. E isso... A gente vai falar de futebol agora, de campo, né? Mas já estava aí num assunto que envolve, né? Até porque muita gente para de gostar do jogador até dentro de campo mesmo por causa do extra, né? Do extra-campo. Então é algo bem complicado. A Cléo pediu para eu te perguntar se você acha que isso vai atrapalhar ele dentro de campo. Eu acho que ele em si, assim, o desempenho dele, eu imagino que não, mas talvez, assim, no Brasil, a torcida haja diferente. Mas se bem que eu acho que quando tá ali dentro do campo, pô, sei lá, vamos dizer, uma competição aí importante, tá na Copa América ali, ele faz um gol. Não vai ter gente vaiando ele por causa da situação da Caroline. Assim, eu não imagino que tenha uma repercussão dentro do estádio. Eu acho que tem nas redes sociais e tal, que a gente já sabe, mas acho que dentro ali do campo, dentro do estádio, eu acho que não. Bom, vamos falar de Libertadores. Ontem foi noite de Liberta, né, Bruninha? Tivemos vários jogos, várias classificações, grupos se definindo, times indo para o pote 1, times indo para o pote 2. Conte-me tudo e não esconda-me nada. Isso aí, Felipe. Ontem tivemos aí 3 brasileiros na Libertadores, né? E também tivemos o destaque da volta do Internacional, né? A jogar aí na Sul-Americana. Então, depois vamos dar uma pincelada aí na Sul-Americana, mas o mais importante, obviamente, é a Libertadores, né? Os 3 jogos aí dos brasileiros foram diferentes, né? O Flamengo e o Atlético Mineiro atropelaram seus adversários, né? Ali o favoritismo que já existia antes foi confirmado. O Atlético 4-0 no Caracas, garantiu a primeira colocação, né? Que já estava praticamente certa, só um milagre para perder ali a primeira colocação. Com 15 pontos, ainda pode ser o primeiro colocado geral, tem que torcer hoje contra o Tadieres, o Palmeiras e o River Plate. É um cenário bem difícil, né? Porque os 3 times não poderiam vencer para o Atlético conseguir a melhor campanha no geral, né? A melhor classificação geral. Então, teria que torcer por um empate, no mínimo, aí, no máximo, na verdade, dos 3 times. Mas mesmo assim, ainda dá para torcer alguma coisa, né? Enquanto o Flamengo se classifica só em segundo lugar, com 10 pontos ali, uma campanha bem abaixo do esperado, ganhou os 3 jogos no Maracanã, mas fora de casa teve uma trajetória horrível, né? Praticamente 2 derrotas e um empate contra o Palestino no Chile realmente foi bem... O empate não, desculpa, a derrota contra o Palestino no Chile foi bem complicada mesmo aí, porque ninguém esperava, o time que estava cotado para ser o mais fraco do grupo, né? E o empate lá na primeira rodada contra o Milionários lá na altitude, que não é tão grande quanto La Paz, também deixou os torcedores bem frustrados. Então, em casa uma campanha, fora de casa uma completamente diferente, que fez valer aí, custou, né, a classificação em primeiro lugar. Então o Flamengo vai em segundo para essas oitavas de final, mas ontem atuou bem aí durante o jogo. Também destaque, né, rapidinho para o Atlético Mineiro que eu falei, destaque para o Hulk, né, voltando a fazer gol, ele que caiu o desempenho desde a chegada do Milito, apesar do trabalho do treinador ser muito promissor e ser muito bom, né, ali no início, teve uma queda ali em determinado momento, mas o Hulk, desde que ele chegou, não conseguiu se achar em campo. E ontem entrou ali no segundo tempo e conseguiu fazer um gol, o quarto gol, né? Quarto e último gol da goleada do Galo aí. E o Botafogo, né? Que faltou o terceiro jogo dos times brasileiros de ontem, que foi um pouquinho diferente. O Botafogo 0-0 ali fora de casa contra o Júnior Barranquilla, se classifica em segundo também, a exemplo do Flamengo. Começou muito mal, começou perdendo os 2 jogos, depois ganhou os 3 seguintes e consegue também a mesma classificação aí do Flamengo com 10 pontos. O Júnior Barranquilla, que com o empate ficou em primeira colocação ali do grupo, e o Botafogo ainda teve um jogador a menos no segundo tempo, né? Então acabou não sendo tão ruim assim o empate, mas só a vitória interessava, né, para
para conseguir o primeiro lugar, porque a classificação já estava garantida em segundo. Então, acho que no desenho o Atlético passa em primeiro, né? Botafogo e Flamengo passando em segundo, vão para o pote 2. Ainda tem algumas coisas para se resolver na Libertadores, mas já tem o sorteio confirmado para segunda-feira agora, já para decidir as oitavas de final, quem enfrenta quem. Botafogo e Flamengo, os clubes cariocas, terão problema de estar no pote 2, Bruninho? Olha, Felipe, eu acho que a gente tem clubes fortíssimos no pote 1, obviamente. Vai ser complicado, mas no pote 2 a gente também tem alguns clubes que, né, não vão ser fáceis de enfrentar. Então, o próprio Flamengo. O Flamengo pode estar numa fase complicada e tudo mais, mas ninguém vai, em sã consciência, escolher o Flamengo ali para enfrentar, né? Só a pessoa pode até falar, mas eu, sinceramente, não vou acreditar que aquilo é real. No pote 1, por exemplo, temos o Tadjeres aí, que vai terminar em primeiro lugar, muito provavelmente, né? O São Paulo teria que tirar aí. Se bem que se ganhar, vai empatar em número de pontos e dependendo da vantagem, né, consegue o primeiro lugar, mas é só ganhar mesmo. O São Paulo vai passar em primeiro, tranquilo. Eu acho que deve passar aí mesmo. Mas se o Tadjeres passar em primeiro, é um primeiro lugar que eu considero fraco, assim, mais fraco do que os outros, né? Temos aí também o The Strongest, né, que vai passar em primeiro aí também, mas o The Strongest é complicado porque é na altitude, né, ali, o mesmo problema do Bolívar, né, do próprio grupo do Flamengo, mas o Bolívar em si não é uma equipe que vai oferecer tanta dificuldade para o adversário fora de casa, vai ser mais lá na altitude mesmo. O Barranquilla também considera um clube que é tranquilo de enfrentar. Então, assim, os mais complicados mesmo vão ser o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o River Plate, né, que provavelmente também vai passar em primeiro lugar, e o Fluminense, né, também está em primeiro. Mas eu acho que está bem dividido. Assim, se São Paulo passar em segundo, o Botafogo também não é uma equipe fácil de enfrentar hoje. Então, eu considero aí uma divisão justa, assim, em quesito de equilíbrio, mas é óbvio que a altitude também vai ser um ponto determinante, né? Então, na tua lógica, o fato de Flamengo e Botafogo estarem no pote 2 não é ruim só para Flamengo e Botafogo, também é ruim para os times do pote 1, né? Porque tem o risco de penetrar esses dois times, né? Exatamente, eu acho. O próprio São Paulo, né? Se o São Paulo hoje ficar no pote 2, acho que também vai ser um ponto aí negativo para os times do pote 1, porque tem como você pegar confrontos gigantes, né? Por exemplo, um confronto que muita gente esperaria só numa final, como Flamengo e River, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético, São Paulo. Palmeiras e São Paulo, você pode pegar nas oitavas. Então, eu acho que os times do pote 1 também não estão 100% tranquilos. Nunca você vai ficar 100% tranquilo na Libertadores, obviamente, mas acho que está equilibrado. E tem como, sim, pegar adversários mais fracos, porque a gente pode fazer aqui uma comparação. O Flamengo perdeu na altitude para o Bolívar, mas se você pegar a soma dos dois placares, o Flamengo teria passado tranquilamente, né? 4-0 em casa e ali a derrota na altitude por 2-1, por um placar ajustado. Então, beleza, é forte na altitude? É forte, mas fora de casa deixa muito a desejar, assim como o The Strongest, que eu acho até melhor que o Bolívar como equipe hoje, mas eu acho que os dois estão mais tranquilos aí, exemplo também do Júnior Barranquilla, que acho que também não é tão difícil, e o Tadjeres se passar em primeiro. Então, vejo possibilidade de adversários fracos, mais fracos, mas também, obviamente, como eu citei, tem como você pegar Atlético Mineiro, Palmeiras e River, que seria um cenário, né, pavoroso. Eu acho que esses três são os três grupos, são os três times do pote 1 a se evitar. Sim. De verdade, assim, não, tem vários difíceis complicados, que a gente fala aqui, o próprio Bolívar na altitude, mas fora você falou bem, time fraco. Tem alguns problemas, mas o grande problema para mim está no River, o grande problema para mim está no Palmeiras e o Atlético. O Atlético também devagarzinho virando um problema. Tô com a mesma visão que você. Ainda tem jogo hoje, Bruna Medeiros, da Libertadores da América? Temos aí 3 times entrando em campo, né? Destaque só rapidinho, né? Destaque também para o Inter voltando a campo ontem. O Grêmio volta também hoje, então os dois times. Então, inclusive, você falou do Inter, Bruno, então já te pergunto. Só queria mostrar para a galera. O Inter ontem jogou com a camisa, né? Pô, bem legal a sacada. O Inter entrou em campo com uma camisa suja de lama, né? Os times do Rio Grande do Sul fazendo aí. Isso aqui é antes do jogo, o Inter sujou uma camisa de lama para mostrar que eles estão saindo
desse problema, etc. Achei a sacada de marketing bem legal. E aí o Inter voltou a jogar ontem na Sul-Americana. Hoje a bola volta a rolar também em Porto Alegre. É um bom sinal. Exatamente. Então o Inter entrou, né? Voltou ontem. Até teve um começo animador ali, né? Fez 1-0 com o gol do Borré. Lembrando que o jogo foi lá na Arena Barueri, né? Em São Paulo. O Palmeiras cedeu aí o espaço para o Internacional. Só que levou a virada aí no segundo tempo, né? No segundo tempo não, ainda no primeiro tempo, na verdade. E assim, natural, né? Muito natural, porque o time foi todo afetado em quesito de treino, em quesito do seu próprio estádio também. Os jogadores ficaram mais preocupados em salvar vidas, obviamente, do que, né, ajudar nos resgates do que futebol. Então, natural você começar perdendo aí na Sul-Americana. É triste, né, pelo Inter, que montou um time muito bom, né, um time que todos estavam esperando, mas é algo natural, né? Não tem muito... A gente cantava essa pedra. A gente cantava essa pedra. Foram muitos dias parados, e não só parados, como desgastados com salvamento, resgate, etc. Era fato que o Inter ia voltar mal, e voltou mal. A gente sabia. Isso aí não é nenhuma novidade. Lembrando que o Inter tem 2 jogos a menos ainda, e se vencer os 2 jogos, consegue aí ficar na segunda colocação. É o máximo que ele consegue alcançar. A primeira já não dá, porque o primeiro é o Belgrano, né? Belgrano aí que ganhou, né, ontem do Inter, é o primeiro com 12 pontos, então o Inter só tem 5, não pode mais alcançar o primeiro colocado, mas dá para chegar em segundo e disputar aquela espécie de playoffs, né, na segunda fase aí da Sul-Americana, para disputar as oitavas, aí sim, se conseguir passar nesse segundo momento. E falando do Sul, né, hoje o Grêmio também volta. O Grêmio aí vai enfrentar o The Strongest, clube que o Grêmio perdeu na altitude. Hoje enfrenta, né, aqui no Brasil, então sem altitude, sem esse problema, e vai buscar também aí um resultado diferente do Inter ontem, mas como a gente está falando, é bem provável, né, que também tem uma queda técnica, uma queda física também, né, principalmente, e é natural que os times na volta assim não vençam, né? É quase como voltar, não diria ao zero, mas é bem perto do zero. Quase como ter que fazer uma pré-temporada de novo. Exatamente. É puxado. Nessa altura do campeonato, ter que refazer o seu trabalho físico é difícil pra caramba. Quando a gente fala em competitividade, né? Quando a gente fala longe da torcida também, isonomia, né? Longe da torcida. O Inter jogando ali na Arena Barueri, em São Paulo, o Grêmio jogando no Couto Pereira. Então, assim, é complicado, né? São vários pontos complicados, mas o mais importante é que, né, baixou também lá o nível do Rio. Também está com previsão aí de não ter chuva nos próximos dias, até domingo, está com previsão de não ter chuva. Então, isso é o mais importante, né? Aí o futebol, eles vão se ajustar lá, com certeza. A isonomia acabou, como a gente já discutiu aqui, mas o mais importante já está ajudando lá, né? Tá solucionando. É isso. Esse fim de semana, nós não estaremos aqui, mas graças a Deus é feriadão. Estaremos todos de folga até a semana que vem. Mas a bola volta a rolar no Campeonato Brasileiro, né, Bruninha? Exatamente. A bola volta aí no final de semana, né? Temos a volta do campeonato após 2 rodadas de paralisação. Lembrando que a CBF vai retomar o campeonato na 7ª rodada, que foi onde parou, né? Então, teria a 9ª rodada esse final de semana, mas a 9ª rodada foi postergada e a 7ª vai voltar nesse final de semana aí. Inclusive com os times do Sul também tendo seus jogos, né, confirmados, né, voltando. O campeonato vai ficar meio enrolado agora porque os times do Sul têm jogos a menos em relação aos outros times, porque parou depois, né, o campeonato no geral, mas tudo voltando aí, normalizando nesse final de semana. Inclusive o Grêmio, né, tem um jogo ali contra o Bragantino, né, seria em casa, né, seria no seu estádio, mas agora é só com o seu mando mesmo. O Juventude joga fora, mas em Caxias do Sul já está tudo normal, então não teria problema ser ali no estádio do Juventude, né? No Alfredo Jaconi? Isso, Alfredo Jaconi, exatamente, esqueci o nome. E o Inter joga também. Cadê o jogo do Inter? O Inter joga fora também contra o Cuiabá, então não teria também problema de mando de campo. O único clube do Sul aí que joga, da Série A, né, obviamente, que joga em casa nesse final de semana seria o Grêmio contra o Bragantino aí. Mas a rodada voltando, temos clássico, né? Temos Flamengo e Vasco, temos Atlético Mineiro e Bahia ali, 2 times que estão na parte de cima da tabela.
A Fortaleza Atlético Paranaense também, um jogo muito bom, São Paulo Cruzeiro. Então, temos alguns jogos bem interessantes aí de ver. Teremos mesmo. Vamos ter bons jogos para assistir esse fim de semana. E depois do fim de semana, a Bruna Medeiros volta para trazer as atualizações, tudo que aconteceu, tudo que rolou. Bom, também temos aí as finais da NBA acontecendo também. Bruninha vai atualizar. Por enquanto, tá tudo certo, né? Por enquanto já tem final praticamente definida, né, Bruna? Sim, o Celtics passou, né, anteontem, 4-0, varreu o Indiana Pacers aí, já está na final da NBA. E o Dallas ontem perdeu para o Minnesota após abrir o 3-0. Lembrando que nunca na história uma franquia virou um 3-0 nos playoffs, na história da NBA, desde o início. Então, assim, se acontecesse agora, né, seria literalmente a primeira vez, algo inédito aí. Então, o Dallas está praticamente com direito à promessa de Bruna Medeiros não trabalhar mais. Que eu falei mesmo. Eu falei acho que foi na trave, né? Falei que se o Dallas levar a virada, eu me demito de tudo, sumo de tudo aqui e não faço mais nada. Então eu fiquei até com medo. Achei que ia fechar no 4-0. Agora eu falei isso aí, ó, retiro minha promessa. Tá? Eu tava de dedo cruzado. Retira nada, não. Eu tava de dedo cruzado. Sem possibilidade de retirar. Nunca na história, imagina. Minha folha salarial, gostei muito da notícia. Vou até botar a camisa. Isso. Mas NBA. Nunca na história, que isso, absurdo. Mas aí é isso. Aí amanhã tem de novo, né? O Dallas contra o Minnesota para tentar fechar aí no jogo 5. Se não vai para o jogo 6, se não vai para o jogo 7. E se chegar no jogo 7, eu vou, né? Ficar nervosa, porque, pelo amor de Deus, né? Se empatar em 3-3 ali, vai parecer que vem virada. Mas já está perto mesmo de uma decisão entre Dallas e Boston. E sabe qual que é o maior entretenimento, Felipe, dessa possível, provável final? Qual? Kyrie Irving enfrentando os Boston Celtics. Ele tem um histórico ali no Celtics, né? Ele jogou no Celtics. E depois que ele saiu, a torcida odeia ele ali. Toda vez que ele vai, ele xinga a torcida, faz gestos para a torcida, né? Aquele gesto tradicional que a gente conhece. E a torcida xinga ele ali. É um clima hostil ali em Boston, né, para o Kyrie Irving, que já foi amado pelo torcedor, já é odiado. Então é um jogo à parte aí também, nessa final aí de NBA, né? Se ela acontecer, obviamente. Sim. Estamos de olho, acompanhando tudo. Bruninha vai sempre atualizando a gente aqui, ela, a Leninho, nossa equipe de esportes maravilhosa, sempre ligada com a gente. Bruninha, passar bem, bom feriado. Valeu, Felipe. Bom feriado para a Cléo aí também. O Alênio está aí no chat, obviamente, desafeto, torcendo pro Minnesota, né? Falou Go Wolves. Eu então, também, assim, obviamente, bem do meu bolso. Tamo junto. Olha só aí, ó. Você vai se arrepender disso, tá? Porque tava lá no Maracanã, ó. Enfim. Mas tá bom, esses desafetos aqui, o Felipe tá querendo se tornar um também. Mas bom feriado a todos. Eu quero economizar, Bruno. Não quero desafeto, não. Mas aí você vai... cara. Promessa é tua, banca tuas promessas. Mas você não vai economizar seu tempo, assim. Mas não, pelo amor de Deus, Dallas me deixou nervosa. Essa promessa aí eu não tenho como cumprir essa promessa, não. Sumir de tudo não tem como. Essa promessa aí não dá. Tchau, mas é isso. Valeu, galera. Deixem o like, se inscrevam e também se inscrevam lá no canal Na Trave oficial, que vai mudar de nome, mas por enquanto ainda é esse. Então é isso. Valeu, bom feriado a todo mundo aí. Beijo para Cléo.